Não, então toma, abriu já, toma. Dá Ela oi tá ali com pra ela. voz de Vem aqui. sono. Que bonito! Dá, Tá tudo marrom já. massinhas, eu joguei um tanto fora. Toma, minha filha, tá tudo aberto. Cheiro muito bom. Tem. Cheiro ótimo de massinha, delícia. Vamos? Olá. Eu vou usar. Vamos. Sim! Já! Olá, pessoas! Oi! Tudo bem? Fala, galera! Tudo bem? Bem-vindos a mais um Momento Conceitual, mais uma aula, contente, feliz. Mais uma aula. Isso, aqui no Zoom! Sim. Direto! Uma live! A gente veio fazer a live sertaneja sábado à noite, o que você acha? A gente dá aula, sei lá, 9 horas da noite. Eu tenho de leve a impressão que as pessoas não vão comprar a ideia. Então, se a gente chamar alguém famoso, quem sabe, bota um rock, um trem no meio. Né? O problema é achar Gente, tudo bem com famoso. vocês? Então, o tema de hoje é discurso, Opinião e construção de realidades. Construção da realidade. Viu? Porque Gostei disso, hein? fica Por bom, que a gente né? está falando em construção da realidade? Por Fica quê? bom. Porque às Então, a vezes gente vai avaliar isso. Por que a gente tem que pensar sobre isso? basicamente porque o que a gente fala é o que a gente faz. Será? Mas eu acho sim. que é basicamente também a questão de que o que a gente fala muitas vezes e aquilo que a gente, principalmente, a gente não percebe que fala é aquilo que a gente vai reproduzindo por aí, né? E aí a gente cai no campo que a gente estava discutindo antes de entrar aqui para vocês, a questão da análise do discurso, estava falando com a Letícia, que na Faculdade de Letras a gente estuda isso bastante, né? E essa é uma área dentro da linguística que a gente analisa a construção ideológica dentro de um texto. Então, o discurso, que é essa construção social, ela é uma construção ideológica, e a gente entende como discurso qualquer não só o discurso político, entendeu? Sim. Qualquer manifestação em que você coloque sua opinião, né? Seja ela escrita ou falada sobre um determinado assunto. Então, o texto ele pode ser escrito ou falado, e o teor, o conteúdo desse texto, o discurso, né, as várias vozes que andam ali, ó, que perpassam naquele texto, seriam essa tal dessa construção social cheia de ideologia. Então, às vezes, a gente não tem ideia do discurso, ou de ódio, ou de racismo, ou de preconceito, que está presente na nossa fala, no nosso texto. Sim, a gente percebe isso Como é uma construção social, está arraigado dentro de você, né? Às vezes você não enxerga. Exato. Né? Às vezes a gente consegue ver isso até nas expressões que a gente usa, nas palavras que a gente usa, ou nos ditados populares que a gente usa, né? Que é uma coisa que é muito pesado mesmo, né? E às vezes, dependendo de como a gente realmente manipula essas palavras, que significa manipular essas ideias também, a gente acaba reproduzindo, né, essas ideias. Então, se você não acha errado... Quando a gente fala manipular, é moldar mesmo, igual massinha. Isso. Né? Vou fazer uma analogia assim. O adolescente, né, o aluno hoje médio, o aluno do ensino médio, quando a gente fala em manipular, muitos não conseguem entender as várias nuances que essa palavra tem. Por exemplo, fulano me manipulou e eu fiz alguma coisa que eu não queria. Né? A linha de interpretação dessa palavra para o aluno adolescente hoje tá bem nessa aí, né? Como se fosse uma coisa maquiavélica, assim, né? Como se manipular fosse alguma coisa sempre ruim. Em tese, não é, né? Não, vamos manipular só o uso. O uso, né? E aí é como... Tô falando de massinha porque minha filha tá aqui com as massinhas aqui do lado. Daqui a pouco ela entra, vocês vão ter o prazer de vê-la novamente.
Né? E aí, manipular, mas mexer, né? Encaixar, fazer a escolha lexical, escolher determinadas palavras para que o discurso seja direcionado, manipulado para Exato. determinado lado ou para determinado caminho, né? Exatamente. Isso entra até Entra, na definição que o próprio Foucault vai trazer, né, de discurso. Ele não traz, ele tem alguns momentos em que ele vai falar do que significa discurso, mas belezinha, né? Vai, então eu vou dando definição enquanto a maternidade chama. Vamos lá. Mas a definição do discurso para o Foucault, ela vai partir também de muitas perguntas, né? O que a gente pode entender deste discurso. Então, é pensar que o nosso discurso vai ser não só a fala, não é só você, estou aqui em um palanque, vou fazer um discurso, né? Eu tenho um sonho, igual o Martin Luther King, né? Não é só esse discurso, mas é também o uso das palavras, a expressão das ideias, das comunicações, na mídia, nas obras literárias, nas obras de telecomunicações e comunicações em geral, e também no nosso dia a dia, tá? Então, né, vou só esperar aqui. Né, Érica? O que eu tava falando, que o discurso para o Foucault, ele não vai ser só a fala, né? Não é só a manipulação de palavras. Ele vai ser essa manipulação das ideias, das opiniões, que vão vir de interesses, que vem de uma construção histórica, que é muito mais o que significam aquelas expressões, o que aquilo mostra da realidade e como a gente vai reproduzir essa realidade também, né? O Foucault fala da questão do social, né? Do discurso dentro de um contexto, de uma determinada comunidade, uma instituição, e aquilo, eu não sei se a palavra é boa, mas tipo, contamina, não é? Contamina, dá para entender pela articula. Mas ele articula, ele mobiliza pessoas, ele mobiliza. Meu professor de polícia Regras, corações e rituais, né? Então, mas quando a gente fala em manipular, a gente pensa no nível mais básico, na própria escolha da palavra, que vai, né, para uma amplitude maior, né, que vai pelo contexto, os discursos produzidos aí dentro de um contexto. E quando a gente fecha em palavra, contextualiza tão pequenininha, a gente vai classificar, interpretar o significado daquela palavra dentro de um contexto. Exatamente. Né? Que é mais amplo. Então, o discurso, ele é imagético, ele é semântico e ele é ideológico. Não dá para você falar sobre nenhum assunto, opinar sobre nenhum assunto, discutir nenhum assunto sem trazer esse conjunto de crenças, valores, que é a tal da ideologia. Exatamente, que está presente em diferentes classes sociais, está presente em diferentes instituições, diferentes grupos sociais, né? Cada grupo tem a sua ideologia, que é basicamente o seu sistema de ideias, como ele se mobiliza no mundo, como ele entende o mundo, como ele atribui significados para o mundo. Isso vai estar dentro dessa ideologia. Isso é no discurso, né? Exatamente. Eu acho que essa é a questão. Tudo isso se reflete no discurso, em tudo que você fala, em toda opinião que você emite, né? Até nas atitudes que você tem no dia a dia. Quando você vai escrever um textão no Facebook, aquilo lá não é só você falando assim, eu estou falando porque essa é a minha opinião, eu pensei pela minha própria cabeça. Eu já ouvi alguém falando isso esses dias. Não fui influenciada por ninguém. Mentira, foi sim, a gente é influenciada o tempo inteiro, até para construir o nosso próprio discurso e a nossa base ideológica, a gente é influenciado por fatores. Porque começa, eu acho que é legal a gente até pensar nisso, né? Como a gente constrói a nossa opinião, né? Se a gente for pegar, pega por Foucault mesmo, não vamos nem voltar para o Bourdieu, mas a gente vai pensar que o quê? Você vai estar inserido em instituições sociais, em uma sociedade desde que você nasce, tá bom? Você só fala a língua que você fala porque você está inserido em uma sociedade.
Você só tem o nome que você tem porque alguém te atribuiu esse nome. Você usa as roupas que você usa porque alguém colocou elas no mercado, certo? E alguém construiu essa ideia de que isso daqui é a nossa roupa, né? E não E que é necessariamente uma roupa alguém, né? Pode ser um mais movimento bonita. cultural ali também. Então, Tem a comida, o lazer, os livros que você lê, os filmes que são legais na Netflix ou no cinema. exato. Tudo Que isso jornal que você prefere ver, ouvir ou ler, ou deixar de ler, né? tipo de música, isso é uma força, uma força invisível chamada ideologia. É uma É, força é a estranha. Por sociedade do isso ela só Durkheim que paira sobre nós, assim, ó. então, e aí você não tem muita escolha, né? Você tem, às vezes não tem consciência, né, sobre as suas escolhas. Porque às vezes Você você vai com a maré. introjeta, né? Ou como até o próprio Foucault vai colocar na ideia dos corpos dóceis, você incorpora, literalmente, você incorpora os pensamentos sociais e os pensamentos da instituição, né? Então você vai se sentir você a partir dos pensamentos que a instituição já traz. Então você vai se sentir de uma etnia, você vai se sentir de um gênero ou deixar de se sentir de um gênero, de um partido político e tudo mais, a partir desses discursos também, né? Então, assim, até onde a nossa opinião ela é puramente nossa? Nunca é. A questão é que às vezes a Só gente que isso também não é um problema. não, esse é o problema. A questão é se você tem consciência ou não. A grande parte da população brasileira hoje não tem consciência. Não. Por quê? Porque a gente vai cair lá no analfabetismo funcional de novo. A gente nunca consegue sair, só que ciclo vicioso. A gente está num problema muito grande no país, que é a educação básica fundamental lá, o ensino infantil, ensino Fundi 1 e Fundi 2. Nem vou chegar no ensino médio, né? Que é onde você constrói a base, né, de toda a sua percepção de mundo, de linguagem, e a gente nunca consegue resolver esse problema. Então, a gente cai num adolescente, né, do ensino médio hoje, na sua grande maioria, que não tem essa consciência. Sim, sim. E aí, muitas vezes, até isso, eu já vou te perguntar, inclusive, para a questão da redação. Tanto porque tem alunos nossos que perguntam como que eu uso minha opinião na redação, já que é um texto dissertativo e argumentativo. E eu queria falar que uma vez eu estava monitorando, acho que foi uma aplicação do Saresp, que foi do. Eu sei que o Médio também faz. E aí eu estava recolhendo as provas, era do primeiro ano do Médio, da primeira série do médio, estava recolhendo as provas e eu vi, assim, tinha a parte de trás, né, do caderno de questões e a redação. E eu lembro que, assim, a pessoa escreveu, tipo assim, a redação dela começava assim, tipo assim. E ela começava a escrever quase como se ela estivesse escrevendo no WhatsApp. Na verdade, essa pessoa já fez uma coisa boa que foi fazer a redação, porque a maioria dos alunos que eu estava aplicando na escola pública entregaram em branco. Não fez. Né? E a pessoa tentou. Essa pessoa realmente tentou fazer, mas ela escrevia dessa forma, ela escrevia a partir Mas desse local. Ela não tinha consciência nem orientação sobre que tipo de texto que ela ia escrever. Exato. Ela não tinha ideia, por exemplo, ela não tinha consciência, talvez desconhecesse inclusive os tipos de discurso, né? O maior grau ou menor de formalidade que a língua tem, e onde você enfia a língua mais formal e onde você não precisa ser mais formal. É como a ideia do guarda-roupa, né? Essa pessoa só tinha uma calça jeans e uma camiseta, então ela vai para o casamento, ela vai para a festa, ela vai ao mercado, sempre usando a mesma roupa, né? Quanto mais escolarizado é o falante, mais consciência ele tem de onde é mais apropriado usar a linguagem formal ou não. Essa aluna fatalmente não tinha essa consciência, ela só sabia escrever e falar de um jeito e ela usava isso em qualquer situação. Mas aí, para o Enem, da opinião. Questão da opinião. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem acesso à internet, e aí
eu digo qualquer pessoa que tem acesso à internet, porque não é qualquer pessoa que consegue acessar conteúdos gratuitos na internet por razões óbvias, né? Não Sentada tem aqui internet para todo mundo. e no meu privilégio de classe média, eu tenho consciência de que tem gente que não consegue acessar a internet nem estudar. Mas se você consegue acessar a internet e ter conteúdo gratuito, você tem ideia de como é a prova do Enem. Então, vergonha você não vai passar. Você pode ver provas antigas, você tem aí um monte de professores excelentes, profissionais que distribuem material gratuito, mas você tem que opinar. A redação é dissertativa, então é falar sobre alguma coisa, dar a sua opinião, porque dissertar é falar com a sua ideia, com a sua opinião sobre determinado assunto. A argumentativa, então, é opinar sobre o assunto que lhe é dado, né? O tema da redação é o assunto que te é dado, você vai falar sobre ele, dar a sua opinião sobre esse assunto e argumentar. O que é argumentar? É justificar o porquê que você é favorável ou desfavorável àquele tema. A redação do Enem é muito simples. Você tem lá um assunto X, você tem que assumir um posicionamento. É impossível ficar em cima do muro. Não existe essa possibilidade. Então, quando você tem que colocar lá na introdução contextualizar aquele assunto. Então, vamos falar sobre... Eu sempre volto para o Enem 2015, porque não consigo, até hoje, A gente não me superou desvincular ainda. dessa ideia. Não superei. Persistência da violência contra a mulher. Eu trago esse assunto dentro de um contexto que pode ser histórico, então eu faço uma alusão histórica ao movimento feminista, a situação das mulheres no século XIX e vem trazendo até hoje, ou faço uma contextualização social, qual que é a função da mulher hoje na sociedade, ou eu trago um pensador, enfim, contextualizo. Trago a atualidade, a relevância. Atualidade é trazer hoje, esse assunto é relevante, importante, porque o porquê é a tese, e a tese é a sua opinião. Mas como que eu posso colocar sobre aquele assunto? Eu sei que vai ter gente pensando assim, então eu posso escrever no Enem. Eu acho que é muito ruim ter a violência contra a mulher. Não, pode não, filho. Pode não. Adequação ao gênero. O gênero é dissertativo ou argumentativo. Eu acho que a internet caiu, Lê. Peraí. Não? Deu uma travada. Não. O gênero é dissertativo ou argumentativo. A redação do Enem, ela pede um grau de... Deu uma travada. Um grau de distanciamento. Então, você tem que se manter imparcial. Você lê o manual do Enem, eu li ano passado de novo. Se eu não me engano, não tem nenhum lugar que fala assim, não pode usar a primeira pessoa. Mas não é orientado justamente para você manter esse grau de imparcialidade. Sim. Tá? A ideia é você tratar o assunto como sendo de conhecimento geral, você vai opinar sem dizer eu acho, eu quero, eu gosto. Então, você vai manter o distanciamento. Ou o índice de indeterminação do sujeito, o acredita-se, fala-se, ok? Sim. Diz-se muito sobre determinado assunto. Ou a terceira pessoa. Acreditamos, mas eu, Érica, eu acho, eu penso, eu quero, eu não acho nada. Tá? Você vai opinar mantendo esse distanciamento. Mas a sua ideia, a sua tese, a tese é essa sua opinião. A sua tese ela tem que constar no primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório. Então, você vai olhar para o assunto e vai perguntar por quê? Por que sim? Por que não? Por que não? E aí lista um monte de não. Por que sim? E lista um monte de sim. O que te agrada mais? O que tem a ver com aquilo que você acredita? Com os seus princípios, com a sua... Porque fica mais fácil da gente desenvolver quando a gente se identifica com o tema. Eu já vi aluno querer ir contra o que ele acreditava para defender uma ideia e ficou horrível. Por quê? Porque se contradiz. Né? Então, eu vou fazer um texto a favor do aborto, mas eu sou contra o aborto. O texto não vai ficar bom, porque vai ficar sempre num embate que vai contra os meus princípios. Sim. Tá? Não significa que seja impossível escrever. Significa que é mais tranquilo quando eu consigo encaixar o assunto e opinar sobre ele de acordo com as coisas que eu acredito. Aí a gente tem de novo cuidado de tomar, né, Letícia? Às vezes as coisas que eu acredito são coisas que não são legais. Às vezes o meu olhar
sobre o negro, sobre o gay, sobre o pobre, sobre as comunidades da periferia. Não é sobre os alunos da escola pública. Não é um Exatamente. olhar legal. Não, era isso E até aí, onde eu ia falar, que a gente vai cair no estereótipo muitas vezes, né? E para quem não lembra o que é o estereótipo, gente, o estereótipo ele é um conceito usado por um autor interessante, que é o Homi Bhabha, que ele vai falar sobre a colonização do discurso e a colonização também a partir do discurso, né? Belezinha. não manipular aqui o discurso. Vai manipulando as massas. O TT já está aprendendo a manipular as massas, né? Mas esse estereótipo que o Homi Bhabha vai trazer é o que muitas vezes a gente percebe. Ele vai estar no senso comum. O estereótipo ele é tipo uma caricatura, para ficar fácil, né? Eu ia falar isso Tentar agora. definir. Ele é uma caricatura de uma classe social, uma caricatura de um gênero, é uma caricatura de um grupo social, de um grupo cultural, de uma etnia. Então você fala assim, toda pessoa de periferia é bandido. Existe esse estereótipo, infelizmente, na nossa sociedade. E aí, o que isso acontece? Quando a gente começa a reproduzir esse estereótipo do discurso, a gente acaba vendo o quê? A gente acaba vendo violências policiais horrorosas, porque as pessoas acreditam. Então, você já parte do pressuposto. A questão, Letícia, é como você ter consciência de que você está reproduzindo... com uma massinha. É mãe com uma massa. Toma essa massa. Como que a pessoa vai ter consciência de que o seu discurso ele é caricaturado? Caricato. Ai, filha, só um minutinho. Ou não? Eu acho que a primeira coisa é a gente conseguir ver se o nosso discurso ele diminui pessoas. Essa é a primeira coisa. Se você parte do pressuposto de que você é melhor que os outros, ou que a sua classe é melhor que a outra, que a sua cor é melhor que a outra, que o seu gênero é melhor que o outro, que a forma como você leva a vida é melhor que a outra, já mostra que você está julgando pessoas, né? Ou então você fala assim, todo mundo tem acesso à internet, dá para fazer o Enem tranquilo, só estudar de graça, não precisa nem ir para o cursinho. Todo mundo, e você está tendo uma visão muito limitada, você está olhando só para o seu universo. Esse é o seu universo. Todo mundo à minha volta tem internet, todo mundo à minha volta mora numa casa bacana, todo mundo tem comida, todo mundo tem roupa, todo mundo pode fazer viagem. Todo mundo. Não. Mas esse seu mundo não representa o universo. Esse seu mundinho, esse mundinho aqui, ó. Desse tamaninho, filho. É isso que você precisa entender. Privilégio que nós, né, Letícia, eu, você, temos e outras pessoas. Não é o privilégio, não é a realidade, né? Exato. Quando a gente fala, então, de privilégio, como é que você reconhece esse privilégio? Como é que isso também aparece no discurso, né? Acho que esses privilégios aparecem no discurso, primeiro, quando a gente vai ser generalizante, a gente acha que todo mundo vive igual a gente. Não. Existem diferentes culturas, diferentes formas de se viver enquanto ser humano e dentro de uma cidade. Para de olhar para o seu umbigo, levanta a cabeça e olha lá fora. Exato. Desde que eu me mudei para São Paulo na pandemia, eu saio bem pouco, mas eu saí de carro e nunca saí do carro. A quantidade de pessoas que moram na rua aqui é assustador. Caramba. Aqui em São José, a gente, pelo menos no meu bairro, não tem. Não. Os 3 anos que eu morei em São José foram 3 anos numa cidade bem bonita, assim, fora do circuito de cidade grande, né? Bem diferente de BH, bem diferente de São Paulo. São famílias, comunidades inteiras nos gramados. Muitos jovens, muitas crianças. A realidade deles não é a realidade das outras pessoas que moram na mesma grande cidade. Exatamente. E não tem como falar assim, eles estão ali porque eles querem. O assunto é bem... Sabe? Uma massinha. É muito mais assim, eu acho que é muito mais complexo para a gente conseguir trabalhar aqui, mas acho que para a gente pensar essa ideia da generalidade do discurso, Faz lá. é interessante, né?
E aí, quando vai falar assim, não vamos generalizar. Não, não vai generalizar. É só olhar para você e falar assim, essa vida boa que eu tenho é a vida que todo mundo tem? Como que você descobre não. isso? Você entra no site do IBGE e você pega as tabelas. Aí você vê qual a renda da população Não, às vezes você tira brasileira. o padrão mesmo Assim, minha filha. Dos colegas da própria escola, da sala. Se você consegue fazer uma viagem internacional por ano, você e seu melhor amigo, mas a turma tem 40 alunos e só 2 conseguem, você já sabe que você já está dentro do seu universo, você já está fora. Exatamente. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Então, quando for usar, né, o disse, fala-se dentro da redação, a gente tem que levar isso em consideração, né? Que essa é isso que a Quando gente você fala diz do repertório. acredita-se, o repertório. Quando você diz acredita-se, você está falando que todo mundo acredita, né? Então, acredita-se que a educação é o ponto de partida para a evolução da sociedade. Quem que acredita nisso? Todo mundo acredita. Uhum. Tá? A ideia é essa, quando a gente usa o índice de indeterminação do sujeito. A questão é, posso escrever só essa frase? Pode, mas tem que justificar. Por que você diz isso? Porque eu acho legal. Beleza, Érica, você tem uma ótima ideia. Quem mais que tem credibilidade, força e autoridade no mercado, reportagens, dados, pensadores, especialistas, disse isso também. Você não tira isso do nada, alguém também pensa como você. Esse é o argumento externo, esse é trazer o conhecimento imundo, esse é o tal do reforço argumentativo. Eu opinei, eu acho que, de fato, a educação transforma uma vida, um indivíduo e uma sociedade, mas tem mais gente que pensa assim como eu. Vamos lá, Paulo Freire. Se a educação, a sociedade não muda, sem ela... Sem ela, tampouco... Não, a educação não muda nada, é alguma coisa parecida com isso. Educação não muda o mundo, ela muda pessoas. Mas sem ela, a sociedade tampouco se transforma. Ok? Sim. Então, tem Paulo Freire escorado aqui, ó. Minha opinião está ancorada num cara que é muito superior a mim. Então, e eu acho que assim, é até um movimento de certa humildade a gente reconhecer que a sua opinião, claro que ela é sua, você concorda com isso, você orienta a sua vida por isso. Mas você tem que ter uma certa humildade de olhar à sua volta e falar, a minha opinião, ela foi gestada socialmente. Ela participa de debates sociais, ela vem sendo discutida por diferentes pessoas, por diferentes autoridades e tudo mais. Por isso que a gente não usa o senso comum, né? Porque, o senso comum, se a gente for, inclusive, se você for pensar em discurso de ódio, se você for pensar nos preconceitos, o que hoje a gente considera preconceito no século XXI era a ciência do século XIX, que era falar que o Brasil só ia ser bom quando ele fosse branqueado. Que você, por isso que a gente trazia imigrante italiano para cá, que era para branquear o Brasil, para o Brasil progredir. Isso era científico. Mas como que você vai saber hoje? Talvez seja a maior dificuldade do indivíduo saber se hoje, a minha opinião, ela é pautada no senso comum ou não. Como que eu sei? Lendo. Aí eu não leio, detesto ler, tenho maior preguiça de ler. Então... Não, mas brincadeira, não ler aí já é um pouco mais complicado, mas eu acho que assim, o senso comum, ele é ametódico. E ele vai se basear realmente no que as pessoas acham. O senso comum não tem dados. Então, se você quer ver se a sua opinião está de acordo com o senso comum ou não, já tem um senso crítico, você começa a pegar a estatística. Não precisa nem ler muito, pega as estatísticas, mas de fontes confiáveis, né? Mas de fontes confiáveis, você vai pegar de jornais que você confia, do próprio IBGE, sites do governo. Se bem que hoje em dia, sites do governo, pegar a estatística tá meio complicado, né? Dependendo dos... Eles agora estão dando uma escolha. O que significa você também não falar sobre algumas coisas? Não falar também é uma opção. Significa ideologicamente que a gente vai manipular a informação mesmo para manipular uma sociedade. Essa que é a verdade. Que os olhos não veem, o coração não sente, ok? É por aí. Mas o bolso continua sentindo. Tá? Então, se você não tá sabendo, se o seu olho não vê, meu filho, não tem gente morrendo de Covid, não tá acontecendo nada, ok? É a forma também de você... Você trancou sua casa aí? Oi?
Você fechou, a porta da sua casa está fechada? Não, tá Vai aberto, que entra alguém aí e começa a morar na sua casa. né? É perigoso isso, sei Não, lá. não. Não, pelo amor de Deus. Parece aqui dá de cara com Queiroz. Opa, Queiroz! Não, Tá mas tem fazendo cachorro aqui, menino? a Hannah, que ninguém Bota consegue pra correr. pular o muro, não. Tá tranquilo. Então, Mas é disso também, né, que a gente tá falando. A forma de você utilizar esses dados, porque o dado ele é bruto, entende? E aí, só que assim, é a questão também da interpretação, né? Se a gente for pensar na questão racial no Brasil, e aí você vê que no Brasil você está falando da população branca, o que se considera branca, que eles estão ali somando agora é 46%. Eu postei hoje no Instagram e esqueci. de branco? É. E aí, quando você pega, eu acho que é 46? Eu já não Mas lembro isso aí mais. é autodeclarado ou Não, tem declarado pelo alguma. IBGE, PNAD. As pessoas que se Ah, no IBGE, o cara autodeclaram. entra na sua casa e pergunta assim: qual que é a sua cor? Eu falo, eu sou branco, eu sou negro, eu sou. É assim que Isso. funciona? E eles Opa, diferenciam por eu cor. precisava, eu Quer ver, ó? precisava estudar isso aí, É porque isso eu não aí. sei. Aí fala-se pardo ou é uma linguagem preconceituosa falar que a pessoa Para é o parda? IBGE, o pardo não é preconceituoso, porque o IBGE ele classifica as pessoas no Brasil de origem étnica por cor. E tem essa questão, por quê? Porque se você for pegar a ancestralidade do brasileiro, já diria Darcy Ribeiro que não tem. Não É tem. porque é o Porque fenótipo, né? Tipo, a eu gente é olho uma pra mim e eu mistura, né? pareço branca, não é isso? Uhum. Então, e aí vai muito Algarismo, isso. O que que aí a eu gente pareço vê? branca. É como a pessoa se auto-identifica, que aí ela pode ser para o IBGE branca, parda, preta, amarela ou indígena. E aí, se você fala dos amarelos indígenas, você está falando tipo 1% da população brasileira, é muito pouco. Os brancos, eu vi aqui, são 43%, pardo 46% e pretos 9%. Né? Então a gente vai falar assim, tá, então tem muitos pardos e pretos. Mas por que que eles não estão em todos os lugares? É isso que a gente vai falar da interpretação do dado. O dado ele é bruto, mas o E por discurso que o que você discurso constrói em cima, aí ele vai mostrando outras coisas. e por que o discurso dessa maioria, a gente não pode nem falar que é minoria, é a maioria, nós somos minoria. Por que o discurso dessa maioria não é ouvido, né? Por que será, né? Porque a gente está falando, aí você continua no Foucault. Foucault, quando ele vai falar de discurso, ele fala que quem domina o discurso é quem domina o poder e é quem domina os corpos também. Né? Então você pode entrar aí dentro de um biopoder também do Foucault quando você vai falar dessa questão da etnia, né? Então, até onde. Então, se a gente continua reproduzindo algumas coisas, a gente continua associando, por exemplo, coisas negativas à ideia de negritude, aí você está falando de quê? Você está falando que é uma coisa ruim ser negro. É uma coisa ruim essas características. E aí você vai construindo também um pouco dessa realidade, né? Que ele vai falando. O discurso é uma prática social, né? Que se dissemina através da linguagem. E aí a ideia do Foucault, do discurso como e do Peixe, né? Peixe. Como é que é o nome do moço? Dominique Michel? Manguinot, é o Michael, Peixe. Se for francês, é Michel. É o Manguinot, o Peixe. Como que é o nome do outro? Meu Deus, esqueci o nome. Charrodot. 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 Mas Eu é nem porque tem um monte conheço. de francês aí, ó. Sei. Que fala da questão do discurso pré-construído, que dá a matéria-prima para a gente se construir como sujeito falante. Era isso que eu estava querendo lembrar. Eu até peguei ele aqui, ó. Então, esse discurso que circula na sociedade é que me forma como sujeito falante, e eu, enquanto sujeito falante, né, exteriorizo, né, de acordo com as condições que me são dadas dentro dos discursos que permeiam meu universo social, e passo para frente.
Sim. Se eu tenho uma determinada formação ideológica que é preponderante não, Letícia, me ajuda aí, Hegemônica? hegemônica na sociedade, é mais fácil de eu ser ouvido, porque está todo mundo indo naquela onda. O que é hegemônica? Vai fazer um bolo, joga tudo lá dentro, tá tudo misturado. Para ser hegemônica, você vai amassando, 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 amassando. Pandemia, a gente só faz bolo e pão, né? Caos. E aí vira aquela massa homogênea, o ovo, a farinha, Isso. o açúcar, o óleo, tudo diferente. Você misturou tudo, vira uma massa homogênea. É. Se o seu discurso está homogêneo, ele vai ser bem aceito. Sim. Tá? Esses E a dias ideia do hegemônico é também, a partir disso, também você tem uma questão de um poder associado a esse discurso hegemônico. Então, é um discurso que vem do poder e que ele vai controlar e homogeneizar quem está embaixo, ou tentar, né? Tentar controlar. E aí, se você está fora, se você por algum motivo está fora, Coerção. ou discorda, ou não se enxerga dentro daquele discurso, não é? Sim. Você tem a coerção, né? Direto, Desce o cacete se você não gostar, não gostou, né? Vai e enfia a goela abaixo. Ou então você tem E aí, por exemplo, o que a gente tem com Floyd lá nos Estados Unidos e a questão racial lá e aqui no Brasil, né? Há, inclusive, pessoas negras nos Estados Unidos e no Brasil que dizem que não há racismo, que é uma narrativa do racismo. Então, essa narrativa vem sendo contada, e você acredita que há racismo, quando de fato não há. Essa é uma vertente muito louca que está rolando por aí, a partir. Tem muita gente que acredita. A partir dessa. A partir da morte desse americano. Sim. Mas acho que aí, para a gente pensar nisso, eu acho que assim, entra na que a gente precisa discutir você fala assim, não existe o racismo, existe o discurso do racismo. Se existe o discurso do racismo, existe a ideia de racismo, então existe a prática do racismo. Porque ele veio da onde? Contou-se uma história de onde? Do nada? É isso, pelo menos é isso que esses autores, né, que a gente está trabalhando aqui, eles vão trazer, é isso que o Foucault vai trazer. O discurso, ele tem uma origem histórica, ele vem de uma prática cultural, ele vem de uma prática social histórica, ele vem de uma instituição. Não vem do além. Não existe a possibilidade. Não tem jeito. Ele só tem significado, ele só ecoa em todas as vozes porque ele faz sentido naquela realidade. Né? E aí, o que a gente tem que pensar, voltando lá para a redação do Enem, o que você tem que fazer quando for opinar? Você tem que ser bastante... E aí é um treino que dói às vezes, tá? Dói muito. Porque o aprendizado dói. Essa consciência, é igual ginástica, até você tomar consciência corporal, o seu corpo se adequar aos movimentos, seja do pilates, seja da yoga, seja do crossfit. É yoga que você faz, né, Lê? Não, é porque eu sou do crossfit e a Letícia é da yoga. Até o seu corpo tomar essa consciência, tudo dói. Até você ter consciência, né, de que o discurso que você propaga, a ideologia que você defende é uma ideologia dominante, preconceituosa, dói. É difícil você largar essa base. Porque essa segurança, essa zona de conforto, eu passei a vida inteira ouvindo isso, né? Que era melhor casar com um homem louro para branquear a raça. Né? Eu ouvia isso da minha avó, velho. Olha que coisa triste, bicho. Não, com certeza, com certeza. E eu não tinha muita consciência. Talvez ela tenha até me influenciado nos meus relacionamentos amorosos, sei lá. Porque aquela coisa, se torna algo tão tácito, eu acho que é isso. Você vai perceber o discurso não no que é dito. O que é dito, ele é muito escancarado, é onde não é dito. Que é o tácito, é aquele acordo tácito, aquele acordo do tipo, passa uma pessoa de certo tipo, seja de certa cor, seja de certa postura, daquele jeito, e você se porta diferente. Você esconde a bolsa ou não? Você cruza a rua ou não? Você você tem medo ou não? E não importa qual tipo de pessoa, aqui existem vários tipos. Mas se já surgiu alguém na sua cabeça enquanto eu estou falando isso, você tem aí um discurso.
Ou então você Isso. tem um colega de trabalho ou vai contratar alguém e aí você lidar com uma pessoa trans, né? Uma pessoa que está num processo de transição ou uma Sim. pessoa LGBTQ+, e aí você... Porque, assim, quando você... Nossa, vai me faltar a palavra agora, eu esqueci a palavra. Heteronormativo. Sim. Quando você... Eu acho que é heteronormativa a nomenclatura. Quando você é gay, mas parece que não é, tá, beleza. Exato. Né? Mas as pessoas não são assim, nem os héteros são assim. Ah, mas ele é muito escandaloso. Pô, eu também sou mega escandalosa. Né? Exato. É que vocês não viram a gente no shopping. Então assim, a questão é o que a Letícia estava falando. Quando você para e pensa e a imagem se forma na sua cabeça, você é sim preconceituoso. Exato. Você está sim permitindo que isso se espalhe através do seu discurso. Então, tudo que sai da sua boca, todas as suas opiniões, vão vir com esse ranço. Então, é um trabalho doloroso. Quando você se deparar com o tema, e o tema do Enem, até que se prove ao contrário, até que entre mais um ministro da Educação e que não faça mais nenhuma cagada. Se a gente ainda tiver... Ódio de disseminação de opinião aqui. Eu não consigo. Se você ainda tiver um concurso que vai privilegiar o raciocínio, a discussão de um problema grande na sociedade, você vai se deparar com um assunto que vai doer em você. Né? E a questão da violência contra a mulher, a questão da inserção do surdo na sociedade. Né? Como é que você se porta diante disso? Tá, eles não estudam porque não querem. Pô, aí, ó. Complicado, né? Complicado, né? Quando você fala o surdo não estuda porque ele não quer. Ele não estuda, ele não escuta. Ele não escuta, é outra linguagem. Não, exato, tem que tomar muito cuidado. Você não fala inglês porque não quer. Você domina o idioma? Eu não sei por que esse povo erra as questões de inglês no Enem, tem um monte de curso online aí de graça. Por que o povo não fala inglês? Não sei. Tá vendo? Então, assim, fazer esse trabalho é um trabalho cuidadoso. Vira e mexe, a gente se depara falando e agindo de forma preconceituosa. A gente também se pega. Não, com certeza. E acho que a questão é realmente, aos poucos a gente ir se percebendo, não andar no piloto automático, né? Eu acho que essa que a gente pode ir pensando para fechar por aí. O bom do exercício de treinar redação para o vestibular é que você se obriga a refletir sobre determinados assuntos que uma pessoa que não está fazendo, por exemplo, um preparatório, que não está se preparando, um preparatório qualquer, nem que seja você e a internet, você sozinho resolvendo sua vida. E um livro, uma pessoa que não está estudando para o vestibular, dificilmente ela para pensar nessas coisas. Sim. Ela simplesmente segue a vida, né? Então, seja um homem mais velho, uma mulher, uma pessoa que saiu da escola e está trabalhando, sair do trabalho, ir para casa, fazer compra, arrumar casa, cuidar do menino ou não cuidar do menino, fazer a unha, sair para balada, voltar segunda-feira. E aí você fica nesse mundinho bem superficial e a gente não reflete, não é? Exatamente. O que faz você refletir é você buscar, né? Sim. Se a gente tivesse o mesmo interesse em discutir as coisas da vida, como tem, por exemplo, em vasculhar a vida dos outros na internet, ou entrar nesses grupos de Facebook, tem lá um grupo que fica falando sobre indiretas. Eu participo desse grupo, eu acho engraçado. Indiretas do Facebook. Eu curto mesmo. Inclusive, faço umas retiradas de lá para usar em sala de aula, porque saem umas coisas legais assim para discutir. Mas tem outros grupos de psicanálise, grupos... Né? Mas a gente grupos não de tem interesse. Grupos de leitura em conjunto. Mas eu acho que assim... Mas tem muita gente que faz isso hoje. Que entra em grupos de WhatsApp desse sentido e tudo mais. Só que eu acho que tem muito da gente
Pra gente pensar e procurar o quê? A gente ficar, assim, perto das pessoas com as quais a gente concorda, mas a gente tentar, inclusive, entender as outras opiniões também. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes você está lá, você é uma pessoa preconceituosa, você entra em vários grupos de pessoas preconceituosas e vocês ficam reproduzindo aquele preconceito. E você acha que é ok. Se alimentando, ok. Né? Só que a questão eu acho que é muito disso, é a gente colocar a nossa opinião à prova. E não é debatendo, discutindo no Facebook, não é isso. É entrando em contato com as outras opiniões, com textos, com argumentos das outras opiniões e tentando entender a sua lógica. E tentando compreender como isso se desenvolve, né? A verdade é que a gente tem que ficar lendo e estudando a vida inteira. Isso não é ruim. Não. Você pode passar a vida inteira vendo novela. Por que você não pode passar a vida inteira lendo e estudando e aprendendo coisas legais? É que assim, tem porque o discurso manda você ficar quietinha aí. Por que você vai estudar? Precisa não, tá bom, essa vidinha meia boca que você leva. Né? Se 5 bola é 10, né? Claro, a mediocridade é ótima. A gente não vem de uma cultura de ler e estudar é legal. Não, a gente entende isso, tipo assim, estudar é coisa da escola. Acabou a escola, você não precisa. Acabou. E a gente estuda a vida inteira. Mas assim, e acho que também tem uma frase que era muito legal, que o pessoal fala que... Agora eu não vou lembrar, é assim... Ninguém está contente, o pessoal fala, com o tamanho da sua... O pessoal comenta, né, em geral, com o tamanho das coisas do seu corpo, né? Mas todo mundo está contente com o tamanho do seu cérebro. E era uma frase. Eu quero sempre ficar jovem, eu pinto o cabelo, eu boto botox. Que fala, eu quero emagrecer, ou eu quero ficar forte, ou eu quero ficar com... Cara, eu quero ficar inteligente. Como que faz pra ficar inteligente? Né? Assustei a criança. Tadinha. Como que faz? A questão é essa, gente. É começando, estudando, lendo, aí você vai entrar na faculdade, vai ficar um pouquinho pior. Vai sair da faculdade, vai ter que continuar estudando, vai ter que às vezes você vai ficar chato, né? Que, por exemplo, que daí entra nos movimentos de revisionismo hoje, até do discurso, né? Que é... Assustei a criança. Atriz nata. Agora não. É a futura Larissa Manoela. Deus. Né? Mas, por exemplo, se ela fosse uma pessoa que estudasse mais e não colocasse a cara dela na TV. Mas quem sou eu? Eu não mando nisso. Exatamente. Não, mas veja a Emma Watson. A Emma Watson fez Harry Potter, ganhou muito dinheiro, se formou em Oxford. Eu tenho medo dessa exposição toda. Sei lá. Não gosto. Mas ela curte. Ela gosta. Olha lá. Ela gosta, tá ali, ó. Ela curte aparecer. Não, dá pra ouvir. Mas acho que entra também nessa questão pra gente finalizando, do revisionismo do discurso, que você começa a ficar meio chato mesmo. Só que assim, não é só chato por ser chato, né? É chato pra você mudar o discurso, mudar a forma de pensar, de fazer as coisas. Quando a gente vai falar que hoje em dia a gente não fala mais escravo, a gente fala escravizado. A gente não fala algumas coisas, a gente começa a mudar o jeito de falar, e tem gente que fala assim, isso é besteira, né? E aí fica sendo besteira. Tem gente que vai continuar falando que é besteira e que você não vai conseguir mudar, mas você enxergou diferente, então você não passa adiante, porque de alguma forma você pode contagiar outras pessoas. Exatamente. A gente contagia, né? A gente é luz, a gente solta um lampejo aqui, a pessoa para e pensa, não é? E aí, assim que a sociedade muda, bem devagarzinho. Com certeza. Infelizmente. Não vai ter nenhuma lei que vai baixar, nenhum decreto, nenhuma aula que vai resolver isso, não. Né? Porque leis a gente tem muitas, né? Se você for pensar até na própria redação do Enem, a gente vê que tem redações extremamente preconceituosas, mas lá tá falando, você não pode desrespeitar os direitos humanos.
E o pessoal continua Não desrespeitando. e continua, e tá lá. E, tipo, caguei pro ser humano. Ele não pertence ao meu universo, ele não é ser humano. Ele é o quê? Eu acho, ainda mais que isso é um discurso muito complicado, né? Que se a gente for começar a decidir quem merece, quem é um ser humano, não sobra nem golfinho na história. Vamos falar de meritocracia? Tem condições. Você acredita em meritocracia? Ah, tá Olha, meritocracia, discurso. Vamos trazer isso na próxima semana? já sim. Adoro. Já desce. Tá bom. Pelo menos eu queria que tivesse mais pessoas, né? Nas partes polêmicas. Vamos ver se o Vitor vem. Vamos convidar o Vitor França. Tem que ver só o horário, que eu não sei se dá aula de tarde. Vamos conversar com ele, a gente vai trazer. Vitor França. Podemos chamar, com certeza. É bom. Botar uma lenha na fogueira. Você, mamãe. Tá, e a TT tá muito brava comigo, gente. Vamos lá? Então, tá. Vamos lá, então. Fechar? Um beijo grande, galera, pra vocês. Quer dar tchau, TT? Tchau. Quer dar tchau, não? Quem quiser ainda, comenta aqui embaixo. A gente continua discutindo depois, né? Nos comentários também. A gente lembrou dessa vez de botar o link, mas a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que agora elas têm acesso ao link. Não precisa ver depois, viu, gente? Exatamente. Pode participar. Exatamente. Se o horário estiver ruim, vocês falem aí que o horário tá ruim. De repente a gente faz uma adaptação no horário que fique bom para todo mundo participar. Beleza? Com certeza. Então, bora lá? A gente se vê então na próxima semana. Continuando aí nos temas. Quem quiser sugerir temas, sugere aí também. Fechou? Falou, galera. E pode participar, pode dar a sua opinião, pode vir aqui discutir com a gente. Com certeza. No cafezinho do momento conceitual. Muito bom, muito bom. Beijo, Beleza. Beijo. Tchau, tchau. Falou, galera. Tchau. Até mais.